Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Beleza. Bom. Pedro, obrigado primeiramente por estar aqui participando do Solution Day, Veritas Solution Day. A gente fez uma sessão de manhã falando um pouco de Pure, estratégias, Exato. como que vocês estão posicionando. Acho que é importante agora para o público que está aqui, mais tecnicamente, hoje, como que a Pure está colocando frente às novas tecnologias, falando de cloud, falando até de concorrência no mundo Certo. Flash. Flash é uma realidade para todo mundo, né? Exato. Que tipos de workload hoje vocês estão vendo mais aderência para o consumo de Flash? Bom, a partir do princípio que não só a Pure é um fabricante de storage voltado para o Flash, mas também trabalhando 100% com tecnologias NVMe, a gente vê muita aderência com workloads como SQL, Oracle, VMware, né? Então tudo aquilo que gera uma necessidade não só de uma carga muito grande de IOPS, mas também de um tempo de resposta extremamente baixo, é um workload preferencial para rodar nesse tipo de tecnologia. E é aí que a Pure sai à frente, né? Inclusive para a parte de proteção de dados, por exemplo, né? O Flash ele trouxe uma série de benefícios e uma das grandes vantagens é a possibilidade de criação de cópias instantâneas, né? E isso facilita muito, por exemplo, quando eu falo de bancos de dados, poder criar uma esteira de cópia, por exemplo. Então eu saí ali do ponto zero do meu modelo de produção e poder criar quase virtualmente cópias infinitas desse cara para criar dev e QA, facilita muito o dia a dia, por exemplo, de um DBA, né? E aí quando a gente fala em automação, a gente está criando cópias instantâneas, acho que muito voltado a Copy Data Management ou CDP, até mesmo para para DevOps, né? Como que vocês estão vendo esse processo de automação e como, quando a gente pensa em proteção de dados, a Veritas também consegue auxiliar nesse processo de automação de cópias? Exato. A automação em si ela se torna importante porque quando eu crio um volume muito grande dessas cópias, é importante manter o tracking disso, né? Não fica fácil para o gerenciamento do dia a dia do usuário manter o tracking dessas cópias. E aí a gente entra com a parceria junto com a Veritas, não só para essa automação, como também para esse controle dessas cópias, né? Então hoje, quando eu olho para dentro da Veritas como um parceiro de negócios, todas as tecnologias que a Veritas emprega, eu consigo olhar para dentro do Pure, automaticamente tirar essa cópia. Então quem está operando essas cópias, ele não necessariamente precisa entrar dentro do Pure Storage ou conhecer a tecnologia, ele pode fazer isso as is. Então hoje trabalhando já com Net Backup, por exemplo, né? E tirar essas cópias automaticamente dessa ferramenta. Isso facilita muito o dia a dia, principalmente do cliente, né? Então para a gente, a Pure ela sempre teve esse mote: você não precisa ser especialista em Pure para usar o Pure. Quem precisa ser especialista somos nós. Então a ideia é sempre ter esse tipo de facilidade, né? Obviamente esse tipo de parceria facilita muito. E aí quando a gente fala em proteção de dados, nós estamos falando de snapshot. Exatamente. Então é o famoso redirection write. Então ele não consome absolutamente nada do storage no instante zero, ele vai consumir somente a diferença. Como o Pure ele usa muitas tecnologias de redução de dados, como compressão e desduplicação interna dentro da caixa, mesmo esses dados alterados acabam não tendo o volume total deles empregados no storage, né? Então isso já gera uma redução considerável de utilização dentro da caixa. Além disso, a gente tem a possibilidade de exportar essas cópias, esses snaps, ou seja, mandar para qualquer repositório NFS ou S3 e não necessariamente ser Pure. Pode ser, por exemplo, um repositório NFS de um appliance Veritas, por exemplo. Então, esse é um ponto, acho que fundamental, porque quando a gente fala em agregar snapshot dentro do processo de proteção de dados, muitos falavam, snapshot não é backup. Exatamente. Eu preciso colocar uma retenção, eu tenho que ter governança em cima desse snapshot. Exato. Quando eu coloco essa camada por cima do storage, a partir daí o Snap já pode ser tratado como um backup. Eu consigo controlar essas cópias, eu consigo controlar essas versões, né? Eu vou ter um catálogo disso, eu vou ter ele num appliance externo, já, então eu consigo trabalhar com esse cara, principalmente um versionamento dele. Então isso eu acho que já torna como uma forma interessante de proteção do ponto de vista do storage. Porque alguns workloads a gente só vai atender o RPO e a RTO dele através do snapshot. Exatamente. Tem muito o que fazer. A cópia total, a janela nunca vai bater, então se torna interessante sim ter mais uma opção de proteção dentro do storage.
Tá, e eu acho, não sei se todos conheciam, esse conceito de portable snapshot da Pure é fantástico, porque eu posso mover esse snapshot não para uma caixa Pure, mas para qualquer lugar. E aí o Access Appliance ele entra como uma tierização de snapshot, assim como nuvem. Né? Exatamente. Pode ser um mito, Pure, hardware, como que eu estou falando com nuvem? Como a gente suporta S3, então hoje eu consigo mandar para um repositório tanto físico S3, até para a própria nuvem, no caso AWS. Né? Então, e o Snap ele fica vivo lá dentro, né? Então, do ponto de vista do storage, ele é como se fosse um Snap que está dentro dele. Eu consigo, inclusive, voltar ele direto para a caixa sem fazer passos de proteção. Então, mesmo ele estando num repositório NFS ou S3, pro storage em si é como se aquele Snap ainda estivesse vivo dentro dele. Então, eu realmente só estou fazendo o transbordo, eu estou tirando aquele workload, aquele volume lá de dentro, mandando para um outro repositório, mas ainda assim eu consigo tratar aquele dado. Pedro, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, pessoal.